Opa! Bom ou não? Eu sou o Breakbalk e seja muito bem-vindo ao nosso canal! No vídeo de hoje vamos continuar falando sobre as seleções e os grupos que disputarão a Copa do Mundo de 2022 no Catar. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o grupo E e o grupo F da competição. Lembrando mais uma vez que esse vídeo é feito apenas por um fã do esporte que não tem nenhum estudo específico sobre o assunto, nem é jornalista, beleza? Começando pelo grupo E da Copa do Mundo, ele é formado por duas equipes monstruosas no cenário internacional do futebol e por isso é um grupo propenso a ter a maior decepção da fase de grupos e também a maior surpresa delas, devido ao nível de expectativa que se tem das duas campeãs mundiais desse grupo em relação às outras equipes que estão teoricamente bem mais fracas do que elas. O grupo é formado por Espanha, Costa Rica, Alemanha e Japão e tem a primeira rodada no dia 23 de novembro, onde Espanha e Costa Rica se enfrentam, seguido de Alemanha e Japão. No dia 27 de novembro é Costa Rica e Japão e o super confronto entre Alemanha e Espanha, que se tudo correr como planejado pode decidir a primeira colocação no grupo. E no dia 1º de dezembro o grupo se encerra com Costa Rica e Alemanha, Japão e Espanha. A Espanha vem para essa Copa do Mundo com uma equipe bastante jovem e um futebol bastante envolvente com toque de bola. Entre os 26 convocados por essa seleção, 8 são jogadores sub-23 e muitos deles, além de outros que já têm 24 e 25 anos, participaram da última Olimpíada realizada lá no Japão e ficaram com o vice-campeonato, perdendo para o Brasil na grande final. Destaques desta juventude ficam por conta dos jogadores do Barcelona, Ansu Fati, Gavi e Pedri, que participam de suas primeiras Copas do Mundo, mais velho sendo o jogador Ansu Fati com 20 anos, mas Pedri e Gavi são jogadores de maior expectativa nesse momento e podem formar um meio-campo muito jovem e muito eficiente por vários campeonatos ainda pela Fúria. Embora o técnico Luiz Henrique tenha deixado de fora grandes lendas do futebol espanhol como David de Gea e Sérgio Ramos, ele também conta com jogadores experientes para servirem de espelho para essa meninada, como o único jogador dessa equipe que foi campeão mundial com a Espanha em 2010, Sérgio Busquets, fará sua última Copa do Mundo com a seleção da Fúria, colocando bastante experiência no meio-campo, e também os laterais Jordi Alba e Azpilicueta, que vão ambos para a terceira Copa do Mundo de suas carreiras e dão experiência a esse jovem time. A Espanha deve jogar normalmente com 4-3-3, com bastante mobilidade tanto no meio quanto no ataque, com o único centroavante nato da equipe sendo Álvaro Morata, assim como o Brasil, o único centroavante convocado de fato, e o restante dos jogadores são pontas bastante rápidos e com muita expectativa de renderem um bom futebol na Copa do Mundo do Catar. Pela primeira vez durante muito tempo, temos vários jogadores que não são de La Liga convocados para a seleção da Espanha. No total, 8 jogadores jogam fora da Espanha no elenco da Copa. A equipe da Costa Rica, talvez a mais fraca desse grupo, vem com um elenco bastante recheado de veteranos, sendo que 7 deles participaram da melhor campanha da história da Costa Rica, que foi chegar às quartas de final em 2014, e temos ainda o jogador Oviedo, que foi convocado para a Copa no Brasil, mas teve que ser cortado, fazendo esse número aumentar para 8 jogadores que tem idade superior a 30 anos.
Destaque dessa equipe não poderia ser diferente, é o goleiraço multicampeão pelo Real Madrid, Keylor Navas, que hoje atua pelo PSG da França, onde ganhou já um caminhão de títulos nacionais também. É o capitão dessa equipe e referência máxima, não só para os jogadores, como para todo jovem costarriquenho que queira se aventurar no futebol. Outro destaque da equipe é Brian Ruiz, com passagens aqui no Brasil pela equipe do Santos. O jogador de 37 anos vai se aposentar no final da Copa do Mundo e pode ser uma referência no meio-campo da equipe. A equipe da Costa Rica, além dos jogadores que participaram da Copa do Brasil em 2014, que tem mais de 30 anos, ainda tem mais 3 jogadores nessa condição, fazendo 11 no total acima dos 30 anos, mas mescla essa experiência com 9 jogadores sub-23, alguns atuando em equipes já da Europa de segunda e terceira divisão, o que dá um equilíbrio maior para essa equipe. O técnico Luiz Fernando Soares, colombiano de 62 anos, costuma jogar num 4-2-3-1. Com o veloz centroavante Campbell lá no ataque, ele que foi um dos destaques da Copa de 2014, mas não teve uma carreira do nível que se esperava depois daquela Copa do Mundo. A terceira equipe deste grupo é a temida seleção da Alemanha, que depois de 3 Copas do Mundo, com Joachim Löw no comando da seleção, vem agora com um novo técnico. Flick tem pouco mais de 2 anos no comando da seleção, ele que assumiu depois da Eurocopa e começou com um trabalho bastante digno, que parecia muito promissor, mas os últimos resultados da Alemanha não são tão favoráveis assim. Ela sofreu bastante, por exemplo, na última edição da Liga das Nações da Europa, se rebaixando num grupo que tinha Inglaterra, Itália e Hungria, e o técnico ainda teve alguns problemas para convocar a seleção, como a ausência do experientíssimo jogador Marco Reus, que sempre se machuca perto de alguma competição importante da Alemanha. E ele também não convocou para essa Copa jogadores veteranaços como Matt Hummels, por exemplo. Mas a equipe da Alemanha vem bastante forte, ainda contando com o capitão e goleiro revolucionário Manuel Neuer, um dos melhores goleiros de todos os tempos, com Gundogan, também outro experiente jogador no meio campo, e Thomas Müller, o maior artilheiro de Copas, que ainda está em atividade. A Alemanha que vem de grande decepção na Copa do Mundo de 18, quando foi eliminada ainda na primeira fase, e traz jovens interessantes para essa nova Copa, como Moukoko, de apenas 17 anos, ADM, de 20 anos, e Musiala, talvez o melhor jogador deles, o que vem apresentando um grandíssimo futebol no Bayern de Munique, apesar de ter apenas 19 anos ainda. A Alemanha costuma jogar também num 4-2-3-1, com um centroavante móvel e um meio-campo bastante móvel, tendo a segurança lá atrás de Kimmich e Gundogan para segurar esse ataque mais rápido. A Alemanha, que talvez seja a quarta força nessa Copa do Mundo, mas que pode surpreender e conseguir o pentacampeonato. Mas para isso o técnico vai ter que melhorar muito o desempenho recente para conseguir surpreender os adversários no mata-mata. A última equipe desse grupo, com uma colônia imensa aqui no Brasil, é a equipe do Japão, que é uma equipe muito bem treinada e promete dar muito trabalho para grandes equipes desse grupo. Tem uns experientíssimos jogadores, Kawashima, de 39 anos, goleiro, e o zagueiro Yoshida, que joga hoje no Schalke 04 da Alemanha, bem como o lateral Nagatomo, com passagem incrível pela Inter de Milão, como jogador
jogadores exemplos e espelhos desse time e jovens talentos como Tomiyasu do Arsenal, Doan do Freiburg e o jogador do qual se espera muito apesar da pouca idade, Takefusa Kubo, que hoje está na Real Sociedad, é uma das maiores esperanças do futebol japonês dos últimos tempos. E o Japão também vai tentar surpreender os gigantes do futebol mundial num 4-2-3-1, treinadas pelo técnico Hajime Moriyasu. O Japão que tem uma particularidade entre seus goleiros. Daniel Schmidt é jogador com descendência alemã que atua no futebol belga, mas que optou por defender a seleção do Japão, já que foi lá que começou a sua carreira como jogador profissional pela equipe do Kawasaki Frontale. E o Japão é uma equipe também bastante internacional, já que dos 26 convocados para a Copa do Mundo, apenas 7 jogam em território japonês, hein? Fazendo uma análise desse grupo, eu acredito em uma surpresa e uma grande decepção de fato nesse grupo. Acredito que o Japão se classifica em segundo lugar e a grande decepção será a equipe da Espanha, que ficará em terceiro lugar, com a Alemanha passando como líder do grupo. Por sua vez, no grupo F, talvez seja o grupo mais equilibrado da Copa do Mundo, que é composto por Bélgica, Canadá, que volta à Copa do Mundo depois de muito tempo, a última foi em 1986, Marrocos e Croácia, que foi a vice-campeã mundial em 2018. O grupo começa no dia 23 de novembro, com Bélgica enfrentando o Canadá, Marrocos enfrentando a Croácia. Dia 27 temos a segunda rodada, com Marrocos e Bélgica, Canadá e Croácia. E o grupo encerra no dia 1º de dezembro, com Canadá e Marrocos, Croácia e Bélgica. A equipe da Bélgica vem com muitos representantes do último campeonato mundial, onde terminaram em terceiro lugar, eliminando a equipe do Brasil nas quartas de final, e conta com nomes experientes como Lukaku, que não está na melhor das suas formas físicas e pode ser cortado ainda antes da estreia da Bélgica na Copa do Mundo, Kevin De Bruyne, talvez o melhor jogador dessa geração e o que espera-se maior destaque na competição, e a incógnita Eden Hazard, que depois de transferir-se para o Real Madrid deixou de jogar futebol por clubes, mas na seleção é bastante prestigiado e tem jogado bem quando é convocado pelo técnico Martínez. A Bélgica ainda conta com o remanescente super goleiro, atual melhor goleiro do mundo, Courtois, que tem fechado o gol na equipe do Real Madrid e é uma barreira quase intransponível. Como todos os outros times deste grupo, a Bélgica também conta com jovens bastante promissores, como o Decateleri, que acabou de se transferir para o Milan da Itália, e Doku, ponta da equipe do Rennes lá da França. E talvez o grande problema da equipe da Bélgica, se comparado com a equipe de 2018, seja o envelhecimento da sua zona defensiva, já que Alderweireld e Vertonghen passam dos 32 anos de idade, e um jogador fundamental para essa defesa, como foi Kompany, já se aposentou do futebol há muito tempo, e a reposição não tem sido feita em grande altura, já que Faes, que seria um dos substitutos naturais, está nessa temporada na defesa mais vazada do campeonato inglês, que é a equipe do Leicester, e os outros jogadores que são Arthur Thet do Rennes e De Bast do Anderlecht ainda são jovens demais para assumir uma titularidade na Copa do Mundo. O técnico Roberto Martínez normalmente joga num esquema 3-4-2-1 e talvez a maior arma da equipe seja seu bom treinador, viu?
A segunda equipe desse grupo é a equipe do Canadá, que volta à Copa do Mundo depois de 36 anos, com uma equipe bastante interessante. Destaques para o lateral esquerdo Alphonso Davies, que na equipe do Canadá joga na verdade como ponta esquerdo, e o atacante Jonathan Davis do Lille, e também dois jogadores que nessa temporada vem fazendo bonito na equipe do Clube Bruges, lá da Bélgica, que é Buchanan e Larin, um ponta direito e outro centroavante. Ponto fraco dessa equipe é a inexperiência em competições desse nível, já que o Canadá ficou muito tempo sem participar de grandes competições, participando apenas da Copa Ouro dentro do seu continente. A equipe do Canadá, que é desconhecida para a maioria das pessoas, é treinada pelo jovem John Herdman desde janeiro de 2018 e costuma atuar no 3-5-2, dando bastante liberdade para o Alphonso Davies na ponta esquerda, e um ataque formado por Larin e David, que é bastante eficiente nas suas conclusões. Outro fato curioso da equipe é que dos 26 convocados pelo técnico, 6 atuam pela equipe canadense do Montreal, que joga a Major League Soccer dos Estados Unidos, então entrosamento para essa equipe não vai faltar. A terceira equipe do grupo F é a equipe do Marrocos, que tem o fato interessante de ser a equipe com maior número de jogadores que possuem uma segunda nacionalidade. Dos 26 convocados, 14 pertencem a outra nacionalidade além da marroquina. Destaques dessa equipe ficam por conta do goleiro Bono, que joga no Sevilha, Mazraoui, que joga no Bayern de Munique, e Ziyech, que joga no Chelsea. Mas o maior jogador dessa geração e o jogador mais importante na Copa do Mundo é com certeza o lateral direito do PSG, Hakimi, jogador mais conhecido dessa geração de marroquinos, jogador que é bastante rápido e um apoiador nato no ataque. A equipe do Marrocos normalmente atua num 4-3-3, e um detalhe interessante é que Hakimi e Mazraoui, normalmente laterais direitos nas suas equipes, jogam juntos, cada um em uma lateral na defesa desse time. E a esperança de gols da equipe do Marrocos é também jogador do Sevilha, assim como o goleiro En-Nesyri, que está no auge da sua forma física aos 25 anos e tem tudo para ser o artilheiro da equipe do Marrocos na competição. Outro fato que a gente tem que destacar nessa seleção é a ausência do jogador Munir El Haddad, jogador responsável por uma mudança radical na FIFA sobre a naturalização de jogadores. Ele que é espanhol, mas devido a poucas chances que tinha na seleção, brigou bastante tempo na FIFA para poder mudar a sua nacionalidade para a marroquina e não foi convocado para a equipe para disputar a Copa do Mundo do Catar, mesmo ainda tendo apenas 27 anos de idade. Por fim, a seleção da Croácia, que mantém uma base muito forte da equipe vice-campeã mundial em 2018, inclusive com o mesmo treinador que conseguiu essa façanha, vem para a Copa do Mundo de 2022 com duas baixas muito grandes relacionadas a essa equipe vice-campeã, que é a ausência do jogador Rakitic e Mandzukic, que após a última Copa se aposentou do futebol, mas mantém jogadores como o melhor jogador do mundo naquele ano, Modric, e um meio-campo formado por Brozovic e Kovacic, que dão bastante segurança tanto defensiva quanto ofensiva para a equipe da Croácia. Entre as novidades para essa Copa do Mundo, temos a do jovem zagueiro Gvardiol, do RB Leipzig, jogador de bastante futuro pela equipe, e do meia ofensivo Lovro Mayer, que atua na equipe do Rennes lá da França.
Como eu disse, a equipe é comandada desde a última Copa do Mundo por Zlatko Dalic, que coloca a Croácia num 4-3-3, com meio campo bastante sólido, variando apenas no número de jogadores defensivos ou ofensivos do trio de meio campo. E a equipe comandada pelo experiente Modric, que realiza a sua última Copa do Mundo no Catar, tem tudo para fazer bonito de novo em mais uma Copa do Mundo. E fazendo uma análise de momento das equipes e jogadores desse grupo, acredito que a Bélgica ficará em segundo lugar no grupo F e a grande campeã do grupo será a equipe da Croácia, repetindo o grande desempenho de 2018, quando caiu num grupo que tinha a Argentina e ficou em primeiro lugar, deixando a França nas oitavas de final para a equipe da Argentina. E esse foi nosso vídeo de hoje a respeito do grupo E e do grupo F da Copa do Mundo de 2022 no Catar, com uma análise bastante diferente da maioria dos especialistas, mas que de fato eu acredito que vai acontecer. Lembrando que esse é o terceiro vídeo e aqui no card nós temos a playlist com todos os outros vídeos dessa série, que terá ainda mais 2 vídeos nos próximos dias. A Copa do Mundo começa no domingo com Catar e Equador. E deixa aí nos comentários qual é a sua expectativa para essa Copa do Mundo, inclusive o que você espera da nossa seleção brasileira, hein? Beleza! E por hoje é isso. Se você gostou do que viu, deixa aquele like pra gente, se inscreva no canal e ative os sininhos para não perder nada que acontece aqui. E se possível, compartilhe esse vídeo com todo mundo. Aqui a gente vai deixar algumas sugestões para você continuar assistindo o nosso canal. Contamos com a ajuda de todo mundo para ajudar esse canal a crescer. Então, um abraço do Breakbalk aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!